Deus no controle sempre, a paz do Senhor, povo de Deus. Irmão Ailton, para nós darmos continuidade na palavra do Senhor. Eu realizando esse trabalho aqui de ler, simplesmente leitura, todo o livro de 1 Reis. E hoje será o capítulo de número 14. E é interessante como Deus se revela ao seu povo, aquela nação do Antigo Testamento. E é interessante como esta nação sempre estava pecando contra o Senhor. É interessante a maneira como Deus sempre queria a aproximação, sempre queria cuidar, a maneira como Deus sempre queria prosperar a vida deles e eles sempre desobedecendo ao Senhor. E será que hoje, a nossa geração, no período da graça que nós vivemos, será que continuamos desobedientes? Será que somos obedientes a Deus pela sua palavra? Por tudo aquilo que o Senhor derramou do seu Espírito sobre os escritores da Bíblia e deixou para nós a sua revelação, a sua vontade, o caminho no qual nós devemos estar. Não é isso? O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. Será que nós temos procedido de maneira correta na presença do Senhor? Será que temos buscado todos os dias fazer a vontade de Deus? Será que temos buscado comunhão com Deus? Será que temos buscado para a nossa vida a santidade de Deus? Será que mudou muito de uma nação, simplesmente uma nação do Antigo Testamento, agora para o Novo Testamento, sobre a graça de Deus em Cristo Jesus, que derramou-se para toda a humanidade? Porque os dias que nós vivemos são dias maus. São dias maus. E nós sabemos perfeitamente que quando nós servimos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o seu entendimento, quando nós buscamos os seus mandamentos, a sua instrução, os seus juízos, as suas maravilhas, então seremos mais do que bem-aventurados. Mais do que bem-aventurados, não é isso? Salmo de número 1 fala isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sobre o conselho dos ímpios. Por quê? Porque aqueles que não detêm o conhecimento, aqueles que não detêm a comunhão com Deus, têm uma visão completamente contrária de um reino eterno. Muitos dizem que não há salvação e por esse motivo certamente perecerão sem querer conhecer a Deus. E nós temos bradado, nós temos pregado, Deus tem nos usado para falar do amor de Deus, Deus tem nos usado para falar da revelação do tempo do fim, dos sinais. Deus tem nos usado para falar que só há um único mediador entre Deus e o homem, é o Filho de Deus. E nós temos falado e nós temos anunciado. E louvado seja Deus para aqueles que dão ouvido, diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz. Então, é necessário que este trabalho que eu estou fazendo dê continuidade. Pelo menos para aqueles que não têm o hábito da leitura ou que não gostam de ler, que pelo menos assistam, escutem, tornem-se um evangelista, compartilhem o vídeo com outras pessoas para que sejam alcançadas também. Não é isso? Vamos dar continuidade neste trabalho maravilhoso que o Senhor propôs ao meu coração. Então, eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo para que o Senhor nos dê uma boa leitura
de fácil compreensão para mim e para vocês. Amém? Glórias a Deus. Querido Deus e amado Pai, Deus Altíssimo, Deus de graça e Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, na Tua santa e gloriosa presença mais uma vez, Senhor, para dar continuidade, Deus, neste trabalho, Deus, que Tu tem colocado em meu coração. Então, Senhor, neste momento, diante da Tua presença, perdoa por todas as minhas falhas, Deus, perdoa por todas as minhas transgressões, Senhor, e me santifica, Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai querido e amado, usa-me poderosamente, Deus, para que eu faça uma boa leitura, Deus. Uma leitura, Deus, de fácil entendimento, tanto para mim, Deus, como para aqueles que me assistem ou me ouvem. Faz assim, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. No capítulo de número 13, nós vemos que 10 tribos foi dado a Jeroboão, da maneira como Deus tinha dito. Por quê? Porque pelo pecado de Salomão contra Deus, pela a sua idolatria, pela sua prostituição, Deus rasgou este reino, que era exclusivamente do povo de Deus, de Salomão. Ele rasgou este reino, deu 10 tribos para Jeroboão, rei de Israel, e deixou com Roboão, filho de Salomão, apenas 2 tribos. Mas nós lemos no capítulo de número 13, que de tudo aquilo que o Senhor pediu a Jeroboão, ele fez completamente ao contrário. Ele procedeu completamente ao contrário daquilo que Deus lhe pediu. E nós vamos ver que a ira do Senhor se acendeu contra este rei, contra este reinado. Porque o que o Senhor queria dele era fidelidade. E isto ele não deu ao Senhor. Antes se exaltou e tornou-se idólatra também. Agora, vamos ler aqui no capítulo de número 14, a vingança de Deus sobre este rei. E vamos ouvir também o que é que Deus irá falar contra Roboão, filho de Salomão, que também procedeu de maneira errada na presença de Deus. Será que só existe homens para proceder de maneira errada na presença de Deus? Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Mas vamos lá para a leitura que diz assim. Livro de 1 Reis, capítulo 14 em diante, diz assim. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. E Jeroboão então disse à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está Aias, o profeta, que disse a mim que eu tinha que ser rei sobre este povo. E toma em tuas mãos 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vá a ele, e te declarará o que há de ser deste menino. E te declarará o que há de ser deste menino, ou seja, do seu filho que tinha caído doente. Só um minuto. E a mulher de Jeroboão fez assim, e se levantou e foi a Siló, e veio à casa de Aias, e Aias não podia mais ver, porque os seus olhos se obscureceram por causa da sua velhice. Mas o Senhor havia dito a Aias: eis que a mulher de Jeroboão virá te consultar por seu filho, que está doente. Assim lhes tens que responder, pois será que, quando ela virá disfarçada. E quando Aias ouviu o ruído de seus pés,
E quando Aias ouviu o ruído de seus pés, quando entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, porque te finges que és outra? Pois me encarregaram de entregar a ti uma revelação dura. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto eu te levantei no meio do povo, e te constituí príncipe sobre Israel, o meu povo, e rasguei o reino da casa de Davi, e o entreguei a ti, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, fazendo somente o que era direito diante dos meus olhos. Antes fizeste o mal, mais do que todos os que foram antes de ti, pois eis que foste e fizeste deuses estranhos de fundição, para me conduzir à ira, e lançaste-me para trás das tuas costas. Portanto, eis que eu trago o mal sobre a casa de Jeroboão, e eu destruirei de Jeroboão todos os meninos e todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora toda a posteridade da casa de Jeroboão, como é lançado fora o esterco, até que seja de todo acabada. Quem dos de Jeroboão morreu na cidade? Quem dos de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor tem dito. E tu levanta-te e vai para a tua casa, e ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o enterrará, porque só este dos de Jeroboão entrará em sepultura, porquanto se achou nele alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. E o Senhor, no entanto, levantará para si um rei sobre Israel, o qual destruirá a casa de Jeroboão neste dia. E o que digo eu, há de ser agora. E o Senhor sacudirá Israel de todo que a cana é agitado nas águas, e ele arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e os espalhará para outro lado do rio, porquanto tem feito os seus ídolos, indignando o Senhor. E ele entregará Israel pelo pecado de Jeroboão, o qual pecou e tem feito pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão, levantando-se, foi-se e veio a Tirza, e entrando ela pela soleira da casa, o menino morreu. E o enterraram, e o pranteou todo Israel, conforme a palavra do Senhor que ele tinha falado pelo ministério do seu servo Aias, o profeta. Quanto aos outros feitos de Jeroboão, as guerras que fez e como reinou, tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo que reinou Jeroboão foram 22 anos, e tendo dormido com seus pais, reinou em seu lugar Nadab, seu filho. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, da idade de 41 anos, era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e o nome de sua mãe foi Naó-Amá, amonita. E Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor,
E Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele se zangou mais do que tudo pelo que os seus pais tinham feito em seus pecados que cometeram, porque eles também haviam edificado lugares altos e imagens e bosques em toda a colina alta e debaixo de toda a árvore frondosa. E houve também sodomitas na terra, e fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha lançado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e saqueou tudo. Levou também todos os escudos de ouro que Salomão fizera, e em lugar deles o rei Roboão fez escudos de bronze e os deu nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa real. E quando o rei estava na casa do Senhor, os guardas os levavam e depois os punham na câmara dos da guarda. Quanto aos outros feitos de Roboão e todas as coisas que fez, não estão escritos nas crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Jeroboão e Roboão todos os dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. O nome de sua mãe era Naamá, amonita, e reinou em seu lugar Abias, seu filho. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Capítulo de número 14 concluído. Nem Jeroboão e nem Roboão obedeceram a Deus. Cada um deles provocou a ira no coração de Deus. Cada um deles foram desobedientes ao Senhor. Cada um deles tornaram-se idólatras. Cada um deles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Mas, por experiência própria, eu lhes digo: se você quer ter o cuidado de Deus na sua vida, seja fiel a Ele, porque com certeza Deus é fiel a você. Deus é fiel a você por Cristo Jesus. Meu Deus, como pode haver na face da terra pessoas tão teimosas, que mesmo conhecendo a Deus, procede de maneira errada na sua presença. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Vamos orar ao Senhor por mais este trabalho realizado pela sua vida. Deus querido e amado, Pai Santo, Deus de graça e Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, graças te dou, Senhor, por poder realizar, Senhor, mais este trabalho, Deus. Por poder, Deus, fazer esta leitura. E eu tenho uma plena certeza, Senhor, que todos aqueles que me assistirem ou ouvirem, Senhor, entenderão perfeitamente o que aqui aconteceu. Então, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, não só para mim, mas para todos que aqui estão, Deus, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor, e nos abençoa, Senhor, com graça eterna para todo sempre. Pois tu sabes, meu Deus, que somos eternamente dependentes de ti. Eu me declaro, Deus, completamente dependente de ti. Deus, tu és o meu ajudador, tu és o meu redentor, Senhor, tu és o meu libertador e tu és o meu salvador. E assim, meu Deus, é que eu oro por mim e por estes, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia.